Pois é, mais uma vez nós viemos para que nós possamos trazer o crescimento da vontade de Deus sobre nós. Nós viemos para que tudo quanto que nós observamos neste mundo como desafios possam tornar uma coisa passageira em nossas vidas. Nós devemos saber que todo o caminho que nós percorremos, todas as vias que nós caminhamos, então ela apresenta-nos uma luta diária. Então, se nós não levantamos, nós não andamos. Se nós não andamos, nós não atingimos o local pela qual queremos atingir. Se nós não falamos, as pessoas não vão nos escutar. Se nós não comemos, não vamos matar a fome. Então, nós iremos encontrar a resolução dos nossos problemas consoante as nossas ações. Então, cada ação representa a resolução dos problemas de nossas vidas. Então, se nós começarmos a entender completamente a capacidade que nós temos para que nós possamos destruir os propósitos e as fúrias malignas, nós iremos trazer uma força que irá de destruir todas as forças que levantam contra nós. Então, nós devemos entender o poder que foi nos concedido. Nós devemos entender a capacidade da resolução. Nós devemos entender que nós fomos formados segundo a imagem representada por Deus. Nós devemos descobrir que cada ação então tem a sua resposta em nossas vidas, em toda parte, em todas as coisas que nós queremos desenvolver. Então, nós falamos da vez passada sobre a única via que molda o coração do homem, que é a prática do amor. A prática do amor nos leva a ser longânimo, ser pacífico, ser alguém que tem muita paciência. A falta do amor, então, traz um colapso dentro de nós, traz um entendimento negativo. A falta do amor, nós iremos fazer as coisas sem pensar. Por quê? Porque o nosso coração ficará carregado de ira, ódio e muitas outras coisas negativas. Então, se nós entendemos completamente que o amor é a capacidade para o nosso crescimento, então nós iremos ver a lógica da vida dada por Deus a nós. Então, Deus nos deu um entendimento profundo. Por isso que o nosso coração, ela enche de dor quando nós não conseguimos responder à lógica ou então perfeitamente à vida. Então, se você tem alguém por perto e você não dá atenção àquela pessoa, e aquela pessoa luta para que você possa estar feliz, e você luta contra aquela pessoa, você só vai dar conta que no teu coração você irá ter um pesadelo, irás ficar cansado, irás ficar completamente em dor. Tudo quanto que você vai fazer, você vai sentir magoado ou magoada. Você não vai ter uma paz interna. Você vai lutar para endireitar a vida, vai dar conta que a vida não está a se endireitar. Por quê? Porque você tem uma mágoa, um ressentimento contra o outro no teu coração. Então, o amor é a base do desenvolvimento. Se você ama, você vai ter uma paz interna. Se você ama, você vai ter um desenvolvimento incalculável. Por quê? Porque tudo que você vai fazer bem. Por quê? Porque você serve uma terceira pessoa. Todas as pessoas que estão no mundo, sempre ela serve uma terceira pessoa. Então, você para falar, você não fala sozinho. Você fala com uma terceira pessoa. Você para trabalhar, você trabalha a favor de uma terceira pessoa. Você para montar um negócio, ou seja, uma empresa, você faz isso com o intuito de atrair, de apresentar o serviço a uma terceira pessoa. Então, não há nada que nós fizemos debaixo desse céu que a terceira pessoa não beneficia daquilo que nós desenvolvemos. Agora, por exemplo, se nós temos a ira, temos o ódio, então nós vamos estragar completamente o nosso ambiente. O nosso ambiente não é apenas o nosso ambiente em particular. O nosso ambiente também reflete a terceira pessoa. Porque se nós estamos bem, a terceira pessoa do nosso lado também está bem. Se nós estamos felizes, então todo mundo também está feliz. Então a tua dor também é a dor do outro, o teu sofrimento também é o sofrimento do outro. Então se nós tivermos amor, então nós iremos ser perfeitos. Procuramos de fazer tudo honestamente, procuramos de buscar completamente a vida na qual não magoa o nosso coração, procuramos de andar na justiça, procuramos de relacionar conosco mesmo, falar conosco mesmo, procuramos de ter um crescimento, e este crescimento
dá-nos a capacidade para que nós possamos ter um desenvolvimento sustentável. Rapidamente, podemos ir para o livro de Primeiras Cartas de Coríntios. Primeiras Cartas de Coríntios, capítulo 13. Primeiras Cartas de Coríntios, capítulo 13. Primeiras Cartas de Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade que é amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com liviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo a profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerá. Então, aqui nós estamos a observar a Sagrada Escritura, a trazer-nos a vida completamente ativa e desenvolvida. Ela mostrou o nome da caridade como amor. Então, a caridade que as pessoas falam hoje, dando comida, dando dinheiro aos seres humanos, então isto não demonstra que eles ou elas têm a caridade. Porque aqui diz que mesmo que distribuísse toda a sua fortuna para sustentar os pobres, mesmo que desse o seu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, então nada aproveitaria. Então isso apresenta-nos que a caridade é o modelo de vida, é o modelo de vida. Se você ofende, se você prostitui, se você mente, se você é mentiroso, então o amor não habita em ti. Você não tem a caridade dentro de ti. A caridade não é dar comida, das coisas na pessoa. A caridade é a tua manifestação de vida, é a tua entrega, é a tua justiça, é o teu desejo de trazer os homens para a luz da vida. Por quê? Porque você pode impedir o desenvolvimento do ser humano e colocá-lo escravo ateu, ou seja, colocando o teu escravo e você lhe dá de migalha, enquanto ele vai agradecendo a Deus por ti, mas ele torna-se o teu escravo. Então você tem que amar o próximo, que é lhe dar a liberdade, lhe dar o poder, lhe mostrar o caminho, lhe dar o crescimento, lhe dar algo que ele possa se desenvolver e não poder pedir, mas sim que ele mesmo sente que ele está a trabalhar para o seu próprio sustento. Então, se nós começarmos a entender completamente o amor não é humilhação do ser humano. O amor é dizer, vamos caminhar junto. O amor não é prender o ser humano para que nós possamos escravizar. Mas sim, o amor é a caminhar com eles, mostrá-los que nós estamos no mundo na qual foi dado por Deus, treiná-los e observar como que eles vão entender completamente a vida. Porque a vida é um conjunto de regras a cumprir. Se nós não entendemos a regra da vida, então o nosso jogo da vida será mal feito. Tudo quanto que nós iremos fazer vai sair completamente ao contrário. Então, se nós descobrirmos completamente a mente de Deus, então nós vamos encher o nosso coração de amor, iremos caminhar no vínculo do amor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5 a 11. Versículo 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente alguém morrerá por um justo. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém use morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Então, este é o poder. Então, o que nos salvou é amor. É o estilo de vida que nos salvou. Deus pensou: como é que eu vou destruir um homem,
uma nação sem que eles sejam avisados. Aí. Então, eu não vou os matar, mas eles vão se matar. Então, a lei cobrada por Deus é para que os homens possam entender que Deus não está a matar a ninguém, mas cada um é que está a se matar. Porque quando nós quebramos a regra, nós tornamos assassinos de nós mesmos. Quer dizer que nós não temos amor. Quando nós pecamos, tornamos violento de nós mesmos. Isso simboliza que nós não temos amor. Então, se nós fizermos mal e fomos condenados à morte, então isto já não é a culpa de Deus, mas sim é a culpa da regra implementada dentro do território da vida. Se porventura os nossos pais, eles debaixo do seu teto, eles colocaram uma regra debaixo do seu teto, e nós violamos aquela regra, e eles nos dão sura, muita sura. Então nós vamos dizer que o nosso pai é culpado? Não, nós vamos dizer que da próxima vez, papai, já não vou mais cometer aquilo da próxima vez. Hoje vai ser a última vez, pai. Então ele vai entender que não é o pai que lhe bateu, mas sim, é ele que se bateu, porque ele não se amou. Ele quebrou a regra do território do seu pai. Então, da mesma sorte, se nós não buscamos a regra, não entendemos as regras, e nós falamos Deus do culpado, enquanto nós roubamos, mentimos, prostituímos, damos falsos testemunhos aos nossos próximos, escravizamos, nós não cumprimos com as nossas recomendações aos nossos próximos, e mais tarde vamos dizer que o Deus é culpado de tudo quanto está a se passar conosco. Então isto é falta do amor, falta da caridade, porque a caridade nunca ensoberbece, a caridade nunca se trata com a injustiça, a caridade é verdadeira, o amor é verdadeiro, o amor sente, não, eu que estou a fazer mal, por isso que tudo isso está acontecendo comigo. Se você não tiver amor, você não vai ser justo. Se você não tiver amor, você não vai ter uma vida transformada. Se você não tiver amor, você vai ser hipócrita, vai ser fingido, vai ser alguém que fala em nome de Deus, mas no fundo, leva a vida para a destruição. Deus nos ajudará para que nós possamos entender em nome de Jesus. Amém? Sabe, o nosso subtexto de hoje é: a única arma que destrói os conflitos em todo o mundo é o amor. A única arma que destrói o conflito em todo o mundo é o amor. Então, qual é a arma que destrói o conflito em todo o mundo? É o amor. Então, se nós entendemos completamente que não há arma que destrói o conflito, não há arma que muda o mundo, não há uma arma poderosa que faz com que haverá respeito e saúde para todos os seres humanos, a não ser amor. Os homens podem construir todo tipo de armas, de bombas, etc., mas nunca vai impedir de ter conflito no mundo. Mas o amor vai impedir o conflito, vai impedir a guerra no relacionamento, na empresa, no táxi, em todos os lugares aonde levantará o conflito. Se aparecer aí o amor vai denigrir, vai destruir, vai danificar todas as forças do inimigo. Então, você entende do amor. Se você entender do amor, inimigo, então você entende do amor. Se você entender do amor, então buscaste um desenvolvimento sustentável. Então buscaste um desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável tem a ver com a capacidade do crescimento dentro do nosso coração. Então, se você entender completamente a versão e a visão do amor, então hoje você vai ser um homem da paz, um homem da paz. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Livro de Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 diz-nos o seguinte. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 37. 37 diz, Mateus capítulo 22, versículo 37. E Jesus disse-lhes: a confusão acabou se você obedecer esta lição. A pobreza desapareceu na tua vida. A fome, a dor, a doença, todas as coisas negativas vão ser expulsas na tua vida se você entender esta lição. Então não haverá mais nada que possa ocupar o teu coração até chegar o fim, para que possas danificar o próximo. Não haverá nada que possa ocupar o espaço na tua vida que você não irá reconhecer o teu próximo como ser humano e que todas as outras coisas são materiais. Não haverá impedimentos ou barreira que possa destruir completamente o nosso desenvolvimento quando nós entendemos acerca do amor. Você vai ser santificado em nome de Jesus. Diz, eu vou ser santificado. Nada vai impedir a tua santificação em nome de Jesus. Sabe, você vai ter um sentimento de poder.
um sentimento de transformação. Você vai entender completamente a lógica e a visão clara da vida. Sabe, todas as coisas que levanta para poder ocupar o espaço na tua mente, no teu espírito, não há de permanecer em nome de Jesus. Uma ação e um estilo de vida tomará espaço na tua vida, que é o amor. E no amor haverá a perfeição em nome de Jesus. Então, Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 22, versículo 37. Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Então, se você buscar o amor, se você amar a Deus, entende o amor de Deus, de todo o teu pensamento, de todo o teu ser, de toda a tua alma, entende isso. Então, os pensamentos virão. Os pensamentos trarão os desejos desordenados em ti. Mas você irá parar, pensar, entender e compreender completamente cada pensamento. Porque você quer que cada pensamento que flui na tua mente tem que sair lá um galardão para Deus. Tem que sair uma honra a Deus. Tem que sair um reconhecimento da tua existência perante Deus. Tem que sair um louvor a Deus naquele pensamento. As pessoas têm que observar a razão dentro dos teus pensamentos, dos teus feitos. A razão simboliza que você não vive para ti. Você tornou-se uma ferramenta para fazer com que o mundo ganhasse o ritmo verdadeiro. Então, as tuas ações já não serão mais as ações desordeiras, as ações negativas, as ações que causam dor e sofrimento debaixo desse céu. Então, se nós entendemos o amor que Jesus declarou na Sagrada Escritura, então nós iremos já moldar o nosso coração, moldar o nosso ser, moldar as nossas ações, moldar tudo quanto que é nosso, e Deus há de nos ajudar em nome de Jesus. Amém. Então, ele disse depois, o segundo depois do primeiro, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Respeitar o teu próximo, conhecer os limites do teu próximo, reconhecer o teu próximo como ser humano, reconhecer que ele, a diferença entre você e ele é porque você tem o conhecimento primeiro e ele foi privado do conhecimento. A injustiça foi lá. Agora você tem que trabalhar em prol do desenvolvimento em comum. Tudo quanto você tem que fazer é com a capacidade para o benefício do próximo. Não é para a destruição do próximo, para danificar completamente a vida do próximo, magoar o próximo, humilhar o próximo. Você não pode ter esta característica. Então, se nós conseguirmos entender completamente o amor, então a nossa vida há de mudar. Nós vamos sim chegar ao nível do desenvolvimento de Deus. Rapidamente, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Vou ler o versículo 12. Aí diz: e por se multiplicar a iniquidade, entende o que a Bíblia aqui nos fala. Então, quer dizer que a falta do amor é que gera as dores debaixo desse céu. A guerra só surge por falta de amor. A fome só surge por falta de amor. As doenças só surgem por falta de amor. Tudo quanto nós podemos observar debaixo desse céu negativamente é formado pelo ser humano. Porque se não existir o ser humano debaixo desse céu, então tudo há de ser estagnado. Então nada vai ser descontrolado. Tudo vai estar parado no tempo. E o tempo há de observar que tudo parou. Pronto. Não há mais nenhum desafio debaixo desse céu. Por quê? Porque não existe nenhum ser humano que vai vir com as ações negativas. Então, antes de nós nos desaparecer, então vamos fazer desaparecer a iniquidade. Vamos fazer desaparecer as ações negativas. Vamos fazer desaparecer o espírito da soberba, o espírito da arrogância, o espírito diabólico, o espírito de subir em cima do outro, o espírito da maldade. Devemos destruir todos esses espíritos, porque são elas que traz a resposta que não existe amor em nós. Então são elas que nos revelam que nós não temos amor, porque cada ação negativa na nossa vida representa que nós não amamos o próximo, não amamos a vida, não respeitamos o nosso interior, nós não ouvimos o desenvolvimento claro da nossa vida. Nós somos transformados como lobo devorador, e nós apresentamos como boas pessoas, amorosas, mas as ações que saem dentro de nós nos transfigura em um espírito completamente diabólico. Então, se nós entendemos completamente a vida, então nós iremos entender isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Esta é a causa da dor debaixo desse céu. Primeiras cartas de Timóteo. Você vai amar em nome de Jesus Cristo. Eu disse, você vai amar em nome de Jesus. Sabe, muitas coisas levantam para destruir o amor
em nós, mas nós iremos destruir as faltas do amor no nosso coração. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensinar alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Piedade é o amor, é a misericórdia. Então, se alguém ensinar alguma coisa, e o ensino deles cabe para roubar o próximo, para mentir o próximo, cabe com a estratégia para escravizar o próximo, cabe com a estratégia para empobrecer o próximo. Não observa que é ser mamãe, se é tio, se é pai, se é filho, se é um estudante. Eles não querem isso. O que eles só querem é empurrar o próximo para que o próximo possa os servir apenas a eles. Então, a mensagem vem com orgulho, vem com ocupação, vem com expansão de terra. A mensagem vem com enriquecimento. A mensagem não traz a justiça, não traz a santificação no coração dos seres humanos, não traz a liberdade espiritual, não traz uma vida fora do pecado, não traz a transformação do coração dos seres humanos. Então, esta não é a mensagem para que nós possamos ouvir. Então, aqui está dizendo para que nós possamos tomar muito cuidado se alguém ensinar alguma outra doutrina e não conforma com as sãs doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. A Bíblia diz no versículo 4 é que é soberbo e nada sabe. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeita, contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade, que cuidam que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se dos tais. Eles pensam que a piedade, a misericórdia que eles vão fazer, o apoio que eles vão dar, a oração que eles vão fazer, então isto é para eles terem ganho. Eles estão a fazer isso com o objetivo de ter ganho. A Bíblia está a dizer que eles cuidam que a piedade seja causa de ganho. Então nós devemos afastar de todos esses seres humanos. Então, se nós conseguimos interpretar completamente a Sagrada Escritura, nós vamos entender que ela veio com intuito para que nós possamos crescer. Se nós conseguimos crescer espiritualmente, então nós vamos ver muitas lacunas, que são muitos erros nas pregações, muitos erros nas pessoas que clamam, que se chamam pelo nome de Deus, muitos erros em muitas casas. Eles falam de amor, mas eles querem ganho, querem aproveitamento, querem sustento, querem a propriedade, querem coisas materiais, e por causa disso eles mentem, escravizam e roubam os seres humanos. Então, se nós conseguimos entender completamente o desenvolvimento da vida, então nós buscamos o amor. Então, se nós pegamos o amor hoje, então nós não iremos perder nada debaixo desse céu. Versículo 7, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Você tem que ficar calmo. Você tem que concentrar. Você tem que entender que é grande ganho com contentamento. Não tira o que é do outro. Busca o amor. Seja homens e mulheres verdadeiros. Seja a pessoa que realmente tem misericórdia dos seres humanos e busca o caminho para poder engrandecer e fortalecer os seres humanos debaixo desse céu. Trabalha como se fosse você um passageiro, e realmente nós somos um passageiro debaixo desse céu. Vamos pensar sobre a nossa morte, refletir a nossa morte. Vamos ver como é que nós vamos viver debaixo desse céu. Não importa se nós vamos ter carro, casa, dinheiro, etc. Mas todavia nós devemos examinar muito como é que nós estamos a adquirir essas coisas e como é que nós estamos a trazer a vida real sobre nós. Rapidamente, no versículo 7, porque nada trouxemos para o mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento com que nos cobrimos. Estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço de muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça e piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita, boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, este é a classificação do amor. O amor nos traz uma transformação da vida. Então, nós iremos sim viver, mas iremos viver com amor. Iremos sim ter sustento, mas iremos ter sustento segundo o nível e o padrão de Deus. Seja calmo, seja honesto, seja verdadeiro e guarda a tua salvação. Não corre atrás das coisas que um dia vamos deixar. Então, se a bênção veio, glória a Deus.
A riqueza veio, glória a Deus. Nós não ficamos malucos a correr de uma parte a outra, como eles fazem, porque eles querem ser ricos, amam muito dinheiro, enganam, mentem, roubam e fazem muitas coisas negativas para poder adquirir bens. Mas Deus há de nos ajudar. Nós iremos ter um crescimento sustentável. Nós iremos ter poder em nós mesmos para que nós possamos adquirir a vida real. Então, o amor é a base do desenvolvimento de todos os seres humanos. Se nós não temos amor, então perdemos a vida. Então, você quer colapsar, você quer destruir a tua vida, então vive sem amor. Pode roubar, mentir, prostituir, pode fazer tudo. Então, destrói a tua confiança com os seres humanos debaixo desse céu. Mostra ao ser humano que eles não podem confiar em ti. Então, assim você vai mostrar uma boa imagem a eles. Você vai dizer a eles que realmente você é uma pessoa que colabora com o mal. Você é um homem, uma mulher do mal. Você pode trazer fingimento, hipocrisia, atrás, maquinar o mal contra os próximos, contra os seres humanos. Você é livre para ter esse tipo de pensamento, mas no fundo, você já vai saber que você é ministrado por mal, ministrado por esses espíritos diabólicos. Você já não é a pessoa confiável para Deus, nem tampouco para o próximo, porque eles vão dar conta por causa das tuas ações. Não há nada que é feito dentro que não sai pela fora, por fora. Então, todos os teus pensamentos é a atuação debaixo desse céu. Toda atuação é os teus pensamentos. Todo o teu desejo se manifesta na tua mão, no teu pé, nos teus olhos, na tua visão, tudo apresenta. Se você tem uma visão negativa, é o teu pensamento. Se você tem uma visão de colapso, é o teu pensamento. Se você só pensa nas coisas do mal, é o teu pensamento, é que está a te conduzir. Se você não tem fé, não crê, é o teu pensamento. Agora, se você chega até esse ponto, simboliza que você segue o mal. Se você não crê, se você não tem fé, se você não busca o amor, simboliza que você vive no mal. Se você vive no mal, então automaticamente você vai ser invejoso. Não é porque você quer, mas sim, é por falta daquilo que você não tem, é que vai te dar uma outra opção. E como você não conhece outro caminho, então você vai ter a única opção, que é fazer o mal. Inveja vai estar lá, ódio vai estar lá, ira vai estar lá, pressão vai estar lá, e muitas coisas negativas vai estar lá. Agora, você vai defender com o quê se você não tem outra via? Eu tenho outra via, por isso que eu levanto 1 da madrugada, meia-noite, só durmo às vezes 3, 4 da madrugada, porque eu tenho que orar, tenho que meditar, tenho que buscar a Deus, tenho que encontrar qualquer tipo de desapontamento que levanta contra mim, tenho que examinar as minhas ações, as minhas coisas, como é que eu adquiro, como é que eu penso, tenho que ver a minha consciência, o meu coração, e ver as ações que eu tenho estado a apresentar aos próximos. Então, todas essas coisas eu tenho que observar. Então, se porventura nós encontramos loucuras, coisas negativas, incapacidade de poder resolver os nossos problemas, ficamos impossibilitados. Nós não buscamos a mente para poder dizer eu posso. Nós não acreditamos no nosso potencial, chorramos e ficamos encurralados. Então simboliza que o espírito de desenvolvimento não está habitado dentro de nós. Então nós vamos matar o outro ser humano, porque vamos admirar com outros seres humanos. Então nós devemos parar e pensar na nossa vida. Deus nos criou em todas as ferramentas. Então, eu e você temos todas as ferramentas completas para levar a vida no seu todo. Vamos ver a linguagem deles. Vamos ver a linguagem deles. No livro de Salmos. Livro de Salmos. Vamos ver a linguagem deles. Livro de Salmos. Salmos, capítulo 10. Salmos, capítulo 10. O salmista dizia: por que te conserves longe, Senhor? Salmos, capítulo 10, versículo 1. Salmista dizia: por que te conserves longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre e sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas concitações são: não há. Como que eles vão ter amor se eles já dizem que não há Deus? Como que eles vão ter amor se eles não acreditam na existência de Deus? Por isso que eles roubam. Será que você pode estar nessa classificação? Você, numa mão, você diz que há Deus, mas na outra mão, você esconde, faz as coisas negativas. Quando você esconde e faz as coisas negativas, simboliza que você está dizendo que não há Deus. E você busca a Deus como se fosse uma música, um símbolo, uma coisa nominal. Então, quando nós fazemos isso, o salmista já disse isso. Por que eles dizem isso? Por que eles não investigam? Por que eles não meditam? Por que eles têm todas as suas palavras? Eles enchem com orgulho que não há Deus. Porque eles não temem a não temer a Deus quer dizer que eles não acreditam em Deus. Se não acreditam em Deus, se Deus é o único que ensina o amor,
que as suas ações é manifestado pelo amor. As pessoas podem matar, roubar, destruir. Deus está lá à espera um dia ainda que ele ainda volta a se arrepender para Deus os salvar. E como fica aquela pessoa que ele matou? Deus falei, pá, isso aí é a parte daquela pessoa. Se aquela pessoa também me conhecesse, eu iria lhe livrar. Agora, ele matou, depois se arrependeu, eu vou lhe salvar, porque eu tenho que fazer a justiça. Ele se arrependeu do mal que tinha feito. Então, se nós entendemos completamente o desenvolvimento da vida, hoje nós não vamos mais fazer brincadeira com a nossa vida. Acredita na existência de Deus. Pelo menos isso. Tenha fé em Deus. Pelo menos isso. Vê que Deus habita dentro do teu coração. Pelo menos isso. Sente que você é segundo Deus. Você tem DNA de Deus. Sente que você, quando faz mal, você tem uma coisa que move dentro do teu interior. Sente isto. Se porventura sentires isto, automaticamente, você irá investigar. Irá atingir o pico do desenvolvimento da vida espiritual. Porque você irá entender completamente a manobra dos espíritos. Irá descobrir que você tem duas lutas. Uma luta interna e uma luta que é externa. A luta interna é a voz que fala contigo para que você possa destruir os homens que estão externa. Então, a luta interna, ela primeiro te provoca para que você possa magoar a terceira pessoa. E a luta externa, muitas das vezes, a externa também te provoca para ressuscitar a interna, para você complementar a externa, para que você possa lutar contra o ser humano. Às vezes é o teu ser humano, é o teu interior que fala mal do teu próximo inocentemente, para que você possa destruir o teu próximo inocentemente. A outra também é o teu próximo que levanta contra ti. E quando ela levanta contra ti, você também diz, não, também vou fazer isso, porque eles que fizeram isso. Então, nós devemos entender e compreender que o desenvolvimento do amor, ela traz a paz, traz a cura, traz a destruição de todos os espíritos das trevas. O amor desarruma qualquer tipo de planos e fúria do diabo contra nós. Amor quebranta toda a força do inimigo. Por isso que Jesus disse, se alguém vem contigo com fogo, você lhe mete quê? Água. Você lhe dá um pouco de água. Você lhe ajuda ainda. Você esquece que é teu inimigo. Deus possa nos ajudar em nome de Jesus Cristo. Versículo 4. Por causa do seu orgulho, Salmos capítulo 10, versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas constatações são, não é Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. E os seus juízos estão longe deles. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me virei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente, e os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Então eles controlam o pobre, não querem que o pobre desenvolva. Então eles ficam com os olhos fixos sobre o pobre novo. Arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Arma cilada para